Tiveram fama, tiveram fortuna e por um momento parecia que nada poderia derrubá-los. Jatos privados, mansões de luxo, roupas de grife. O mundo só via o brilho, mas por trás das câmeras a realidade era muito diferente. Algumas dessas celebridades tomaram decisões imprudentes, outras foram destruídas pela doença e muitas se tornaram o alvo favorito das revistas de fofocas que se alimentavam da sua queda. Hoje, em 2025, vários deles já não estão rodeados de milhões, mas sim de dívidas, escândalos e, em alguns casos, pobreza total. Então, quem são? E como passaram de estar no topo da fama a não terem nenhum teto para morar? Continue assistindo para descobrir. Número 1. Carlos Bonavides. O primeiro nome da lista é Carlos Bonavides, o ator que saltou para a fama interpretando Vicho Domingues, o milionário bonachão e um pouco distraído que ficou rico na loteria. O papel o tornou um nome conhecido em todos os lares, mas a realidade foi muito menos glamourosa. Ao contrário de seu personagem fictício, Bonavides teve dificuldades para separar a ficção da sua própria vida. Convencido de que o sucesso nunca terminaria, começou a gastar sem limites. Os generosos cheques da novela desapareceram rapidamente em festas, álcool e saídas com amigos. O que entrava saía igualmente rápido, deixando-o com muito pouco para mostrar pelo seu trabalho. Como se isso não bastasse, aos 60 anos Bonavides iniciou um relacionamento com uma mulher 40 anos mais jovem que ele. Eventualmente se casaram, e segundo relatos, ela pediu cirurgias estéticas caras. Queria cintura fina e também implantes de silicone nos seios. Os procedimentos foram caros, e quando surgiram complicações, Bonavides gastou quase todas as suas economias restantes em tratamentos médicos, hospitais e recuperação. A imprensa fez um festim com o escândalo. Bonavides até pediu ajuda ao presidente Lopes Obrador para responsabilizar o médico, alegando que as cirurgias mal sucedidas o deixaram na ruína. O público, no entanto, não mostrou simpatia, argumentando que ele próprio era responsável pelas suas decisões. Com o tempo, o casamento desmoronou. Apesar de estar perto dos 80 anos, Bonavides admitiu ter sido infiel e o casal se separou. Sua carreira na televisão, que antes parecia promissora, estava apagada há anos. Hoje, Carlos Bonavides sobrevive tirando fotos e gravando pequenos vídeos para seus fãs em troca de uma modesta taxa. Ganha cerca de 600 pesos por dia, viajando de metrô ou ônibus como qualquer cidadão comum. Ele insiste que não sente vergonha, lembrando às pessoas que trabalho é trabalho, mas o contraste é doloroso. Depois de ter ganho tanto no auge da carreira, agora mal pode pagar um carro simples e alguns dizem que ele nem consegue sair muito de casa por falta de dinheiro. Em uma declaração irônica e amarga, confessou: "Se minha esposa for embora com outro, eu vou com eles." Um triste olhar sobre a vida de um homem que na tela representou riqueza e sucesso, mas que na realidade ficou com pouco mais que fofocas e arrependimentos. Número 2. Eduardo Capetillo e Vivi Gaetan. No número 2 está a história de Eduardo Capetillo e Vivi Gaetan, um casal que por anos parecia encarnar a imagem perfeita de glamour e estabilidade no mundo do entretenimento mexicano. Quando se pensa em fama e fortuna, imagina-se artistas viajando pelo mundo em iates, voando em jatos particulares e vestindo roupas de luxo, mas as aparências enganam. Muitas celebridades que um dia ganharam milhões acabaram afogadas em dívidas e Eduardo e Vivi não são exceção. Por fora, a imagem deles era impecável, mas por trás das portas o ciúme e a desconfiança começaram a envenenar o casamento. Segundo relatos de pessoas próximas, ambos se sentiam desconfortáveis com a ideia de se beijar com outros atores nas cenas. Dizem que Vivi espionava Eduardo durante as cenas românticas ao ponto de causar tensão nas gravações. Ele, por sua vez, não aceitava que Vivi atuasse em novelas onde tivesse que interpretar papéis muito próximos de outros atores. Essa insegurança mútua foi lentamente desgastando a relação e também prejudicando suas oportunidades profissionais. Durante anos, recusaram papéis importantes para evitar conflitos conjugais, o que impactou diretamente sua renda. A isso se somam investimentos mal administrados em propriedades e negócios que não deram retorno.
Uma tentativa de lançar um rancho turístico fracassou devido à má gestão e à falta de visitantes, deixando um buraco financeiro considerável. Mesmo com uma imagem pública ainda relativamente positiva, fontes afirmam que o casal passou por várias crises financeiras graves. Venderam imóveis, dispensaram funcionários e reduziram drasticamente o estilo de vida. Hoje vivem de maneira muito mais discreta, e embora tentem manter as aparências nas redes sociais, os tempos de luxo ficaram para trás. O caso de Eduardo e Vivi mostra que nem todo casal perfeito sobrevive aos bastidores da fama. A pressão da indústria, somada às inseguranças pessoais, pode ser mais destrutiva do que qualquer escândalo público. Eles continuam juntos, mas a que custo? Número 3. Dana Paola. A terceira da lista é Dana Paola, a estrela mexicana que conquistou o coração do público desde muito jovem. Conhecida por seu talento como atriz e cantora, ela parecia destinada a uma carreira internacional brilhante. Com sucessos na televisão, na música e até no teatro, Dana se transformou em um ícone pop da nova geração. Porém, a fama precoce trouxe consequências difíceis de administrar. Desde cedo, foi exposta à pressão dos holofotes, à cobrança estética e às exigências de uma indústria que raramente perdoa. Durante os anos em que participou da série espanhola Élite, Dana alcançou um novo nível de fama. Mas por trás das câmeras, o ritmo de trabalho intenso e os conflitos com colegas de elenco começaram a afetar sua saúde emocional. Ela mesma admitiu, em entrevistas, ter sofrido crises de ansiedade, episódios de depressão e uma sensação constante de solidão, mesmo estando rodeada de fãs. Em 2023, decidiu se afastar temporariamente da indústria, alegando esgotamento físico e mental. O problema foi que, ao se afastar dos palcos, contratos milionários foram cancelados, parcerias foram rompidas e sua renda sofreu um impacto enorme. Além disso, confiou a administração de seu patrimônio a pessoas que, segundo rumores, não agiram com total honestidade. Investimentos mal feitos em criptomoedas e projetos comerciais fracassados deixaram buracos financeiros difíceis de tapar. Hoje, embora ainda tenha milhões de seguidores nas redes sociais, Dana vive um momento de reclusão. Faz apenas pequenas apresentações e eventos patrocinados para tentar recuperar parte do que perdeu. Recentemente, foi vista viajando em classe econômica e hospedando-se em hotéis simples, algo impensável anos atrás, quando exigia camarins com condições luxuosas. Apesar de tudo, seus fãs continuam torcendo por um retorno. Mas o brilho nos olhos de Dana parece não ser mais o mesmo. Uma lembrança amarga de que a fama, quando mal administrada, pode se transformar em uma prisão emocional e financeira. Número 4. Pablo Montero. O quarto nome da lista é Pablo Montero, o cantor e ator que, por um tempo, foi considerado o galã número 1 das novelas mexicanas. Com sua voz marcante e seu visual de charro moderno, conquistou o público e acumulou fama, fortuna e relacionamentos com algumas das mulheres mais desejadas da indústria. Mas, como em muitas histórias de sucesso rápido, os excessos começaram a cobrar seu preço. Montero sempre teve fama de ser impulsivo, indisciplinado e envolvido em polêmicas. Foi preso mais de uma vez por dirigir sob efeito de álcool e se envolveu em várias brigas públicas. Seus problemas com o vício em substâncias e a fama de incontrolável fizeram com que produtores e diretores começassem a evitá-lo, mesmo quando sua popularidade ainda estava alta. A partir de 2015, sua carreira entrou em declínio. Ele continuava lançando músicas, mas sem o mesmo impacto de antes. Os contratos com emissoras foram rareando, e as apresentações ao vivo passaram a acontecer em lugares menores, com cachês cada vez mais modestos. Segundo fontes próximas, Montero também enfrentou problemas com pensões alimentícias. Com filhos de diferentes relacionamentos, as obrigações legais começaram a apertar, ao ponto de terem parte de seus bens confiscados por dívidas não pagas. Em 2022, participou de um reality show na tentativa de relançar sua imagem, mas acabou se envolvendo em novas controvérsias dentro do programa, sendo acusado de comportamento agressivo e atitudes machistas. Mais recentemente, surgiram boatos de que estaria vendendo propriedades no interior do México para cobrir dívidas acumuladas ao longo dos anos.
Hoje, Pablo Monteiro ainda canta, principalmente em festas privadas e eventos pequenos. Mas sua realidade está longe daquela dos tempos em que era capa de revistas de celebridades. Ele mesmo reconheceu, em entrevista, que desperdiçou oportunidades e que tem tentado mudar. Mas a indústria do entretenimento raramente oferece segundas chances quando se perde a confiança. Um talento inegável, mas uma trajetória marcada por escândalos, impulsividade e decisões que o afastaram do sucesso duradouro. Número 5. Ingrid Coronado. O quinto nome da lista é Ingrid Coronado, apresentadora e ex-integrante do Grupo Garibaldi, que por muitos anos foi um rosto constante na televisão mexicana. Seu carisma, beleza e energia a tornaram uma das figuras femininas mais queridas da telinha. No auge, era uma das apresentadoras mais bem pagas da TV Azteca, e seu nome estava sempre associado a grandes marcas e campanhas publicitárias. Mas a vida pessoal de Ingrid acabou se tornando um drama exposto ao público. Seu casamento com o também apresentador Fernando Del Solar foi inicialmente visto como uma união de conto de fadas. Porém, tudo mudou quando Fernando foi diagnosticado com câncer. A doença trouxe desafios não só emocionais, mas também financeiros. Segundo relatos da época, Ingrid teve que assumir muitos dos gastos médicos enquanto ainda trabalhava em tempo integral. No entanto, após a separação do casal, uma intensa guerra midiática se iniciou. Muitos a criticaram por abandonar Fernando em seu momento mais difícil, mesmo que ela sempre tenha alegado que a separação ocorreu por outros motivos. A imagem pública de Ingrid sofreu um duro golpe, patrocinadores se afastaram, contratos foram cancelados, e seu nome passou a ser mais associado a escândalos do que a profissionalismo. Depois da morte de Fernando Del Solar em 2022, o ataque nas redes sociais se intensificou. Internautas a culparam injustamente, e ela passou a viver mais reclusa, longe da televisão. Tentou retornar com projetos próprios e até escreveu um livro, mas a resposta do público foi morna. Financeiramente, teve que se reorganizar. Vendendo imóveis e reduzindo o padrão de vida, Ingrid passou a focar em pequenos eventos, palestras motivacionais e colaborações em redes sociais para sobreviver. Ela mesma declarou em entrevistas que passou por momentos de profunda tristeza, mas que hoje tenta reconstruir sua vida longe dos escândalos e da televisão. Uma mulher que enfrentou a fama, o julgamento público e a dor pessoal de forma brutal, e que ainda luta para encontrar seu espaço em meio às ruínas do que já foi uma carreira brilhante. Número 6. Alfredo Adame. No sexto lugar está Alfredo Adame, um nome que já foi sinônimo de sucesso na televisão mexicana, especialmente durante os anos 90 e início dos anos 2000. Com papéis em novelas populares e um estilo direto e autoritário, conquistou tanto fãs quanto críticos. Por um tempo, era presença garantida em programas de variedades, talk shows e até campanhas políticas. Mas sua personalidade explosiva e seus constantes conflitos públicos acabaram por enterrar sua carreira e sua estabilidade financeira. Adame protagonizou uma série de escândalos que o tornaram mais famoso pelas brigas do que por seu talento. Discutiu com apresentadores ao vivo, brigou com colegas de elenco, ex-esposas e até com seus próprios filhos. As redes sociais não perdoaram. Virou meme, piada recorrente e até personagem de sátira. Apesar disso, ele insistiu em manter-se na mídia. Tentou lançar sua candidatura a cargos políticos várias vezes, mas sem sucesso. Acumulou dívidas e foi processado em diversas ocasiões. O público foi se cansando, e os produtores pararam de chamá-lo. Ninguém queria o risco de um escândalo ao vivo. Em 2023, se envolveu em uma briga de rua que foi gravada e viralizou na internet. No vídeo, Adame aparece tentando lutar contra vários homens, caindo no chão e sendo alvo de zombarias. A cena foi amplamente compartilhada e selou sua reputação como uma figura caótica. Após o incidente, deu entrevistas afirmando que estava sendo perseguido, que havia forças obscuras tentando arruinar sua imagem, mas poucos levaram a sério. Hoje, Alfredo Adame vive praticamente isolado. Sem contratos na TV e com processos pendentes, depende de aparições esporádicas em eventos pequenos, podcasts ou reality shows de baixo orçamento. Seu nome ainda circula na mídia,
mas não pelos motivos que gostaria. De astro de novelas à piada nacional, sua trajetória é um exemplo claro de como o ego, a impulsividade e a incapacidade de se adaptar podem transformar fama em fracasso. Número 7. Irán Castillo. A sétima da lista é Irán Castillo, uma atriz e cantora mexicana que alcançou grande sucesso durante os anos 90 e início dos anos 2000. Com SCU Rosto Angelical e Talento Nato, participo de diversas novelas juvenis que marcaram época, como Agujetas de Color de Rosa, Sonhadoras e Preciosa. Além de atuar, também teve uma breve, mas bem-sucedida, carreira musical, com hits pop que a tornaram uma das favoritas entre os adolescentes da época. Irán era vista como uma das promessas mais fortes da sua geração. Tinha tudo: beleza, carisma, talento e a simpatia do público. Durante um tempo, parecia impossível que sua carreira não fosse se consolidar a nível internacional. Mas, por trás do sucesso, ela já enfrentava batalhas pessoais que eventualmente viriam à tona e afetariam profundamente sua vida e sua trajetória profissional. Com o passar dos anos, Irán começou a afastar-se das grandes produções. Segundo pessoas próximas, ela enfrentava crises de ansiedade, além de episódios de depressão que, em diversos momentos, a fizeram considerar abandonar totalmente a atuação. Ela mesma confessou, anos depois, que viveu momentos muito escuros emocionalmente, e que a pressão para se manter perfeita aos olhos da indústria era insuportável. Ao mesmo tempo, suas finanças começaram a desmoronar. Ao sair dos holofotes, as oportunidades foram diminuindo, mas os gastos, como acontece com muitas celebridades, continuavam altos. Residências luxuosas, carros importados e um estilo de vida incompatível com sua nova realidade profissional rapidamente a colocaram em uma situação delicada. Tentando retomar o controle da própria vida, Irán buscou a espiritualidade. Passou a praticar yoga, meditação e a participar de retiros de autoconhecimento. Começou a falar abertamente sobre saúde mental e até tentou se reinventar artisticamente em projetos independentes. Embora tenha sido elogiada por sua coragem de expor temas delicados, sua nova fase não atraiu o mesmo interesse midiático de antes. Com poucas ofertas e sem o mesmo apelo comercial, ela começou a aceitar papéis menores e produções de baixo orçamento. Trabalhou também como dubladora e chegou a dar aulas de atuação para jovens iniciantes. Embora essas atividades a tenham ajudado a se manter financeiramente, estavam muito distantes do glamour dos tempos áureos. Em 2021, engravidou novamente, dessa vez de um homem fora do meio artístico. Disse que queria viver uma maternidade mais tranquila, longe dos escândalos e dos flashes. Mas nem mesmo isso a afastou completamente das polêmicas. Houve rumores de conflitos com o pai da criança, e algumas revistas de fofoca sugeriram que ela estaria passando por dificuldades econômicas, criando os filhos praticamente sozinha. Mesmo assim, Irán tem tentado manter a dignidade e o equilíbrio. Em uma entrevista recente, declarou: "Fui do topo ao fundo e agora estou reconstruindo. Não quero voltar a ser quem eu era, quero ser melhor, mas nos meus próprios termos." Hoje, ela vive de forma modesta, em uma casa simples nos arredores da cidade do México. Costuma aparecer em eventos culturais menores, lançando músicas autorais ou participando de painéis sobre saúde emocional e feminismo. Ganha algum dinheiro também com palestras e presenciais, além de conteúdo em redes sociais, onde tenta manter uma base fiel de seguidores. Apesar da queda de sua popularidade nas grandes mídias, muitas pessoas a admiram justamente por sua resiliência. Ela se tornou uma espécie de símbolo de reinvenção feminina, mesmo que isso tenha vindo à custa de uma carreira promissora que nunca chegou ao auge que muitos previam. A história de Irán Castillo serve como lembrete de que o brilho das celebridades nem sempre reflete a realidade interna de suas vidas. Fama não é sinônimo de felicidade, e muitas vezes é justamente o contrário. Um espelho que amplifica todas as inseguranças, medos e traumas que carregamos por dentro. Ela foi, e talvez ainda seja, um dos grandes talentos da televisão mexicana. Mas sua trajetória também deixa claro que, sem apoio emocional, uma rede de confiança e a capacidade de dizer não a uma indústria muitas vezes desumana,
até os nomes mais fortes podem se perder no caminho. Número 8. Mariana Levy. A 8ª posição da lista é ocupada por uma figura cuja história comoveu o México, Mariana Levy. Atriz e apresentadora carismática, Mariana nasceu em uma família já conhecida no meio artístico, filha da também famosa Thalina Fernandes. Desde jovem, mostrou talento e presença diante das câmeras, participando de novelas icônicas como La Pícara Sonadora e Amor Real, além de diversos programas de variedades. Nos anos 90 e começo dos 2000, Mariana era uma das queridinhas da televisão mexicana. Sempre com um sorriso no rosto e uma atitude positiva, parecia viver uma vida perfeita. Fama, família, sucesso e filhos. Mas a realidade por trás das aparências era muito mais delicada. E, tragicamente, terminou de forma repentina e devastadora. Em 2005, aos 39 anos, Mariana Levy faleceu de forma inesperada. A causa oficial foi um infarto fulminante, mas o que realmente abalou o país foi a circunstância em que isso ocorreu. Enquanto estava no carro com sua filha, prestes a levá-la a um parque de diversões, Mariana foi abordada por assaltantes armados. Não chegou a sofrer agressão física. Na verdade, os ladrões nem chegaram a efetuar o roubo. Mas o medo, o estresse e o pânico foram tão intensos que ela sofreu uma parada cardíaca ali mesmo, dentro do carro, diante da filha. A notícia chocou a nação. Como alguém tão jovem, saudável e cheia de vida podia morrer de forma tão absurda? Sua morte foi amplamente coberta pela mídia, que também revelou as dificuldades financeiras que Mariana enfrentava antes de falecer. Embora tivesse trabalhado em diversos projetos ao longo dos anos, ela não vivia uma vida de luxo. Com 3 filhos para criar, dívidas acumuladas e poucos contratos recentes, Mariana estava tentando reerguer sua carreira como apresentadora, participando de programas menores e considerando propostas que antes teria recusado.